A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, obreiros e pastores. Que Deus o abençoe. Um bom dia, uma boa tarde, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dá um like, se inscreva no nosso canal. Dá um like para que o YouTube possa liberar para mais pessoas a palavra de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, você é a hora que você vai ouvir. Vamos falar a palavra de Deus sobre a igreja do Senhor. As vestimentas da igreja. Apocalipse 19, versículo 8, disse: por lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia. Amados e queridos irmãos, vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado. Essa é a Tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo fala no meu lábio, no meu coração, e entre os corações dos ouvintes, em nome de Jesus. Oh, glórias. Amados irmãos e irmãs, aqui está falando sobre a exaltação, quando nós damos glórias, porque são chegadas à boda do Cordeiro, e aonde a noiva a si mesmo se atavia. Alguém entregou a noiva vestes de linho finíssimo. A noiva não pode vestir qualquer veste, é veste pura. O justo foi dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro. Não tem coisa para mesclar. É puro linho, finíssimo. Por quê? E resplandecente aos olhos de quem vê. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Meus irmãos e minhas irmãs, se você, se nós somos o povo santo, homens e mulheres santos, em nós tem que haver o fruto da justiça, o linho finíssimo, roupa resplandecente, foi dada para a noiva nas bodas do Cordeiro. Vestes de linho finíssimo, resplandecente, porque essas vestes são a justiça dos santos. O que é ser justo? Uma pessoa que não julga segundo a aparência e sem a posição. Ser justo é justificado diante de Deus, não é diante dos homens. A igreja é justificada por Cristo Jesus. Quais são as vestes que a igreja deve vestir? Roupas finíssimas, de linho resplandecente. Deixa de vaidade, meu irmão. Para chegar diante de Deus, você tem que vestir todos de igual modo. Vestes finíssimas, de linho finos, porque são atos da justiça dos santos. E só receberá essas vestes de linho finíssimo aqueles que tiveram uma vida de santidade, que fizer jus ao ato de justiça. Ser justo, meus amados e queridos irmãos, vai muito além de ser um cristão. Ser justo é um homem que tem que renunciar à sua vida, tem que renunciar ao seu desejo, renunciar à sua necessidade, renunciar aos seus impulsos,
renunciar à sua razão, renunciar à sua vida para ser justificado diante de Deus, para receber da mão de alguém. Foi dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro. Não tem outro senão essas vestes. Linho finíssimo e puro é dado por alguém. Esse alguém é o Senhor quem concede. Eu não posso receber essas vestes de linho puro se eu não for justo, porque aquele que vai entregar, ele é justo, só vai entregar nas mãos do justo. Porque esta é o linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos. Você é santa, meu irmão. Você é santo, meu irmão. Você é juiz. Você julga. Você condena. Você murmura. Você fala contra outra pessoa. Veja bem. Quantas pessoas que por achar-se santo demais é juiz das ovelhas do Senhor, da qual essa pessoa faz parte como ovelha. O único juiz está no céu. Quem vai trazer essas vestes de linho finíssimo para entregar nas mãos de cada um, do pastor à porta da igreja. Aquele que for justo é o Senhor, o justo juiz. Esse, quando julga, é reto. Nele não há sombra de dúvida. Ele conhece o seu coração, meu irmão. Ele conhece o meu coração. Antes que eu pronuncie uma palavra, ele já sabe a palavra que eu vou pronunciar. Se eu pronunciar por maldade, Deus já sabe. Mas se eu pronunciar por amor, por carinho, por liberdade, para que a pessoa possa chorar, possa se arrepender do que fez, Deus também conhece no coração. Ele é justo. Minha irmã, se a igreja, se o mundo te odeia, te persegue, você está na direção do justo juiz, para receber das mãos dele essa linda veste de linho finíssimo e resplandecente, porque isso simboliza a justiça dos santos, porque você é uma santa. Você é um santo. Mas se nós somos juízes, não podemos receber das mãos do justo juiz, porque ele não traz vestes de linho finíssimo e resplandecente para entregar para juiz. Ele está trazendo nas mãos dele para entregar a noiva do Cordeiro. Por isso que há alegria, glória, exaltação, porque é chegado a borda do Cordeiro. E não é Jesus Cristo quem vai trazer essa roupa, essas vestes de linho finíssimo, para entregar para o irmão, para a irmã, para mim e para nós. É o próprio Deus, juiz do céu e da terra, o justo juiz, que sabe a nosso deitar e o nosso levantar. Porque naquele momento, Jesus Cristo que nos comprou, ele está preparado para receber a noiva. E para a noiva ser entregue, se Jesus receber a noiva, ela tem que estar ataviada. Para ela estar ataviada, ela não pode estar com as vestes que nós desejamos. É Deus quem sabe a cor das vestes. Qual é a pureza das vestes que a igreja tem que estar? Porque a pureza, a santidade, a glória que está sobre o noivo
não se mistura com nada. A noiva tem que ter a aparência do noivo. E para estar igual, você vai meditar, você vai ser eu e nós, aqueles que foram achados justiça em nós. Vamos estar vestidos igual ao Mestre Jesus Cristo. Porque o Pai que preparou as vestes resplandecente que Jesus Cristo está preparado, está vestido para receber a noiva, esse mesmo Deus vai trazer essas vestes, aleluia, de linho finíssimo, resplandecente, e diz: aqui está a minha igreja. Porque estes são os atos da justiça que vocês adquiriram na face da terra, de ser justo diante do Cordeiro, de obedecer à palavra, renunciar à sua vida, suas razões, seu desejo, arrepender-se dos seus pecados cada dia e pedir misericórdia. Vocês alcançaram o ato de justiça. Por isso receberás agora essas vestes de linho finíssimo. Foi dada a veste. E resplandecente e puro. Não tem mistura. Não tem outra cor. Branco, alva como a neve. Finíssimo. Você e eu, nós vamos pensar por quê? Que coisa linda! E Deus alegremente vai dizer para aqueles que vão receber. Sabe o que é isso? Foi-lhe dado esse linho finíssimo. São os atos de justiça dos santos. Aí que você e eu, nós vamos entender que nós somos santos em Cristo, no Pai. Recebemos das mãos de Deus as vestes que são vestidas em nós. Entendeu? Lhes foi dado a vestir-se de linho finíssimos. Nós vamos receber, entrar no átrio para receber as nossas vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro, das mãos do puro e santo Deus. Um puro de coração, de mente e de alma. O justo juízo, que durante mais de 2000 anos, ou durante 7000 anos, desde o pecado de Adão, ele está preparando as vestes, o paraíso, para trazer você e eu deste mundo e levarmos para o paraíso, para recebermos na boda do Cordeiro o bem-vindo do Senhor Jesus Cristo, para entrar pelas portas que é Cristo Jesus. Não basta sermos crentes, não basta nós louvarmos até levantar as mãos, não basta falar em mistério, não basta ter poder da cura e da revelação. Nós temos que ter o fruto do Espírito Santo. E ter o fruto do Espírito Santo é ter Cristo Jesus no nosso coração. A presença de Deus em nossa vida, porque veremos Ele como é. Ele vindo para entregar as vestes de linho branco, puro, para a igreja do Senhor. A igreja não é qualquer coisa. A igreja que vai subir, ela está no meio das igrejas. E o Espírito Santo está trabalhando os corações. O Espírito Santo está lapidando a cada coração. Quantas irmãs que vão chegar diante de Deus, com angústia na alma e no coração, a vida inteira, e vai se alegrar,
na presença do Senhor, quando receber as suas vestes de linho branco, finíssimo, puro, e dizer: recebe, filha. Estes são os atos da sua justiça, porque você é santa, você é santo. Você não vai entender quantos desejos contrários você teve. E Deus sabe de tudo. Mas quantas lágrimas você derramou. Quantas misericórdias você pediu ao Senhor no momento da sua tristeza, da sua angústia, da sua perseguição, da sua necessidade física, espiritual e familiares, emocional, todo tipo que você passou. Quantas vezes você diz: só o Senhor para me sustentar. E o Senhor vai chegar na sua frente, na minha frente, e vai entregar as vestes de linho finíssimo e puro, resplandecente. Você agora é uma noiva. Feliz, não terá mais a angústia, a tristeza que assolaça a sua vida até aqui. Porque o Senhor Jesus Cristo, o noivo, está preparado na sua recâmara. E agora o Pai, o verdadeiro Deus, vai entregar as vestes de justiça para nós, a igreja. Ouça lá, meus irmãos, que todos da igreja, da porta ao altar e do altar à porta, recebeste das mãos do Senhor essas vestes, recebesse a ordem para vestir-se do linho puro, transparente, branco, como a obra, a recompensa da justiça, da sua santidade. Quantas vezes você, ou eu, ou nós renunciamos os nossos direitos para ficarmos ao lado do Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes somos debochados, caluniados, perseguidos, ignorados? E quantas vezes louvamos o nome do Senhor? Oramos em favor daqueles que nos perseguem, nos calunia e nos humilha. Mas vamos receber das mãos do Pai as vestes de linho finíssimo e da ordem para vestir, resplandecente, puro. E mais vamos ouvir a voz, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós temos que ter uma vida justa. Ser justo não é ser santo agora. Justiça é entender quem está errado. Se foi a minha família que errou, se foi eu que errei. Se eu sou um homem justo, para mim ser um santo e justo, eu tenho que assumir o meu erro, o erro da minha família. Não importa a minha posição, eu estou falando da justiça, porque Deus conhece o coração. Eu posso estar acima e da ordem e cometer injustiça, posso, e continuar a ser chamado homem de Deus, posso. Agora é receber as vestes, ordenança, foi dado a vestir-se o linho finíssimo. Eu não posso receber do Senhor se eu for injusto aqui na terra, se eu puxar, usar da autoridade que eu tenho. Pastores, irmãos e irmãs, lute para ter uma vida que pode ser justificada com Deus. O que é um justo é reconhecer os seus pecados, as suas fraquezas. O grande apóstolo São Paulo, ele dizia: que miserável homem sou eu. Olha o homem que Deus levou ao terceiro céu para mostrar coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar.
e ele reconhecia o miserável homem que ele era. Como eu posso não justificar os meus atos? Como eu posso ou não devo dizer que eu sou o pior dos homens? Um homem justo reconhece os seus erros. O grande rei Davi, quando ele pecou, que Deus enviou o profeta para falar com ele, ele não levou a mulher como culpada, como persuasão. Nós vemos na palavra de Deus que tanto ele era apaixonado por ela, como ela também era apaixonada por ele. Mas ele não colocou ela como culpada. Meu é o erro. Eu mereço a morte. Um homem justo reconhece os seus erros, os seus pecados, as suas fraquezas. Não distribui para os outros. A igreja justa reconhece o erro deles mesmos, da igreja. Vamos buscar ao Senhor um coração sério, simples, humilde, perdoar e pedir perdão. Perdoar os meus amigos, meus irmãos, meus semelhantes. E pedir perdão àquele que pode me perdoar. E pedir que Deus perdoe aqueles que nos ofendem. Assim fez um justo homem chamado Moisés. Perdoa esse povo. Se não, risca o meu nome do livro da vida. Isto era um homem justo. Este povo, se eu tirasse lá do Egito, perdoa. Deus se agradava de Moisés, porque se fosse eu, será que eu teria a coragem, já que Deus falou que ia matar o povo, e de mim faria uma grande nação? Será que eu me poria como Moisés? Senhor, perdoa este povo. Se não, risca o meu nome do livro da vida. Será? Primeiro estaria recebendo de Deus a incumbência e o privilégio de ser o pai de uma grande nação. Mas para isso acontecer comigo, eu estaria vendo a morte de uma nação que Deus tinha feito com juramento a Abraão. Meus amados irmãos, vocês imaginam o que é um homem justo? Um homem justo é aquele que ouve a igreja. Eu quero dizer para vocês sobre um homem, um pastor que eu conheci. Ele tinha uma igreja, ele tinha campos, e o campo, persuadiram-se, encheu, cresceu, e não aceitaria mais o velho pastor como pastor deles. Eles queriam ser ligados na convenção, ser um campo. E o pastor tinha comprado os terrenos, feito as igrejas, tinha umas 4 igrejas, mais ou menos 5. Quando veio ele e os obreiros na igreja, que é aqui perto, para ouvir uma reunião com o povo, estava toda a igreja, os obreiros. Os obreiros da sede levantaram, porque era do campo, aquela igreja. Mas o pastor humilde, justo, olhou para a igreja, olhou para as ovelhas e disse: o que vocês querem? Nós queremos ser ligados na convenção e aqui ser no campo nós ser dirigentes. O Senhor não é mais o presidente daqui. Ele disse: é isso que vocês querem, assim que será feito. E os obreiros se revoltaram. Ele disse: a obra é de Deus. Se Deus não se agrada, Ele que vai tratar com os homens, não sou eu. Ele deixou o campo. E o campo, até pouco tempo, já tinha vendido umas 2 igrejas ou mais para outro ministério. Um homem justo, ele disse: eu não posso causar um escândalo.
ainda que eu tenha prejuízo. Eu a conheci, esse pastor. Ele foi meu pastor. Era um homem, um pastor que renunciava ao que era seu para fazer justiça. Eu sei que era homem, podia ter fraqueza, mas era um homem de respeito e justo naquilo que falava. Meus amados irmãos e irmãs, eu me lembro que eu era novo de crente. Eu trabalhava numa empresa e morreu uma irmã e o povo a debochava de crente. O irmão não tinha dinheiro para fazer o enterro, um casal de jovens. Tinha muitos pastores ali, de outros ministérios. Nas Assembleias de Deus. E eu era de outro ministério na época. E eles me procuraram. E falaram, fala com o seu pastor para ajudar a fazer o enterro dessa irmã. Mandar o dinheiro para amanhã, para pagar o caixão. Estão debochando, os pais, o marido não tem. Era uma quinta-feira, eu fui à igreja. Fui falar com o pastor se podia pedir. Ele falou, não, fica quieto. No final do culto, você me procura. Tá bom. Terminou o culto, eu me lembro que ele pegou 100 cruzados novo, quando saiu o cruzado. Isso faz muitos anos, né, irmão? Eu era novo e novo de crente. Falou assim, leva e fala por mão que eu não vou pagar todo o enterro, porque eu estou sem dinheiro hoje, e eu acabei de fazer o enterro de um membro lá do Tietê. Falei, manda trazer um recibo para o pastor. Ele olhou para mim e falou, soldadão, nós somos crentes. Veja bem, eu tinha o quê? Uns 6, 7 meses de crente. Este era o meu pastor, um homem justo. Quando eu cheguei no outro dia, que levei o dinheiro, todos aqueles que fizeram, falaram, não podemos trazer da igreja porque vai ter o aniversário do meu pastor, do pastor presidente, e a igreja não teve dinheiro. Eu entreguei aqueles 100 cruzados. O homem quase morre de alegria. Porque a igreja, no meio da fábrica, tinha pedido, juntado um pouquinho. Foi com que fez o enterro da irmã. A empresa nos deu liberdade e um carro para levar os crentes no enterro. Quando eu cheguei lá, o pastor estava muito bem arrumado, bem e falando muito bem da irmã. E ele com um carrão, com um terno muito bonito. Eu, novo de crente, quase que me desvio. Falando dentro da irmã, a irmã morreu, aqui está a Bíblia, escola, ali, revista Escola Dominical. Era uma serva de Deus. Lá na empresa era debochada, mandava jogar no lixo, porque o povo não gostava de crente. Será que o pastor não poderia ter feito o enterro? Eu era novinho de crente. Conheci bem os homens justos e injustos. Nos seus lábios, nas suas palavras, são mentirosos. Por isso eu comecei a meditar na palavra de Deus. Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro. Não que aquele meu pastor não tivesse defeito, ele era homem, ele era frágil. Eu nunca vi ele fazer coisa errada. Velhinho, homem de Deus. Homem de Deus. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esse me ensinou, ele me levava no púlpito, mandava sentar e me chamava de soldadão. E dizia para mim, você será pastor. E eu falava, misericórdia, pastor. Ele me colocou um dia para pregar, sem eu saber, no culto de jovem na sede. Foi o dia que 15 minutos mais demorado de passar. Na hora que acabou. No outro dia fui para a igreja sem paletó. Eu fazia parte do grupo de visita. Ele, soldadão, não está o paletó. Eu falei, pastor, não vem mais de paletó, porque sem paletó não podia subir no público, então eu não vou de paletó. Só me pôs para pregar e eu não quero.
Ele falou, só Adão, vende paletó. Eu não ponho mais para pregar. O dia que você quiser dar uma palavra, você pode falar comigo, você tem a oportunidade, mas eu não ponho mais. Mas você será pastor. Eu vou te ensinar você como você vai apacentar, como você vai conversar com a igreja. A igreja tem liberdade com você. Um homem justo não julga segundo a aparência, não mata. O justo não faz vergonha aos outros. Ele erra com os outros, mas dá liberdade para que você possa esboçar as suas necessidades, suas fraquezas. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs, jovens e adolescentes, pastores e obreiros. Peço, meus irmãos, nunca fale mal do seu pastor, nem do seu irmão, nem da igreja. Que o Espírito Santo encha os corações, seja justo, porque vai receber vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho é finíssimo, são os atos de justiça dos santos. Seja santo, seja santa, meu irmão e minha irmã. Estarei orando e Deus vai dar entendimento aos corações e curar as enfermidades. Querido Deus e bondoso Pai. Senhor da glória, essa é a tua palavra, Senhor. Senhor, coloca no coração deste homem, dessa mulher, desse irmão, dessa irmã, desse jovem, desse adolescente, desse pastor, desse obreiro. Deus, cura as enfermidades da carne, do sangue, dos ossos, do nervo, da mente, da alma. Todo mal eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Deus, em Cristo Jesus, abençoa a igreja, abençoa essa nação, abençoa os vizinhos da direita e da esquerda, da frente e da retaguarda. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, o homem e a mulher, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos.